Olá, tudo bem com vocês? Reunindo todo o nosso conhecimento que nós obtivemos até então sobre padrões de herança monogênica e padrões de herança mais complexo, como será que a distribuição pode surgir uma distribuição contínua a partir de distintos genes, ou seja, uma herança envolvendo vários losses genômicos? Vamos descobrir? Uma maneira simplificada de responder essa nossa pergunta é avaliar situações onde nós temos ausência de dominância nos loci avaliados e que nós observamos um efeito aditivo desses nossos alelos. Ou seja, cada alelo ele contribui ou não com uma determinada fração para o valor numérico daquela nossa característica. Nós podemos ter, por exemplo, aqui uma situação como essas. Aqui nós temos aqui a frequência de animais, e aqui a quantidade de litros de leite que você contribui para o fenótipo a partir de um determinado genótipo. Percebam que nós estamos avaliando aqui neste momento um único locus genômico. Ou seja, eu estou aqui avaliando um indivíduo que pode ser azão-azão, azinho-azinho ou então azão-azinho. Percebam aqui. Eu tenho um cruzamento de um indivíduo azão-azinho com outro indivíduo azão-azinho, eu vou ter aqui 50% de chances que estão aqui representadas nessa nossa barra em azul mais intermediário, de indivíduos heterozigotos azão-azinho. E percebam, esse nosso indivíduo heterozigoto azão-azinho, ele contribui, ou seja, ele produz mais 1 litro de leite em relação ao nosso indivíduo azinho-azinho. Já o nosso indivíduo azão-azão, ele produz mais 2 litros de leite. Percebam então que os nossos alelos eles apresentam um efeito aditivo. Cada alelo azão aqui representado, percebam que eu não estou falando de dominância, porque eu falei que eu não tenho dominância no meu locus avaliado, eu tenho um somatório aqui de 1 litro de leite na minha produção. Se eu tenho 0 alelos azão, ou seja, se eu tenho 2 alelos azinho, eu somo mais 0. Se eu tenho 1 alelo azão, eu somo mais 1. Se eu tenho 2 alelos azão, eu somo mais 2. E aí eu posso combinar isso com, por exemplo, um outro loci Bzão. Esse nosso loci B é que funciona na mesma categoria nesse nosso exemplo. Ou seja, eu tenho o Bzão adicionando mais 1 litro e o Bzinho não adicionando nada. Então nós podemos ter essa nossa situação inicial aqui do indivíduo azinho, Bzinho, onde cada um desses alelos presentes soma 0. Então, o azinho dá 0, o bzinho dá 0, outro azinho dá 0, outro bzinho dá 0, 0 mais 0 mais 0 mais 0, eu tenho um total de 0 litros de leite a mais na nossa produção. Aí eu posso ter um indivíduo que produz aqui 1 litro a mais, ou seja, o que contém apenas um único alelo. Vejam aqui, alelo azão, azinho, bzinho, ou então azinho, bzão, bzinho. Tem um único alelo que contribui para a minha característica. A nossa distribuição aqui atinge sua média, o seu valor central, numa situação onde eu tenho 2 alelos contribuindo. Percebam aqui, mais 2 litros de leite, o azão, bzinho, o azão, bzão, porque eu tenho aqui novamente 2 alelos contribuindo, ou o azinho, bzão, porque eu tenho também 2 alelos contribuindo. A categoria aqui que adiciona 3 litros de leite, lá vai ter o nosso azão, bzinho, ou seja, eu tenho apenas um alelo bzinho, no caso, 3 alelos que contribuem de alguma forma com a produção de maneira aditiva ou positiva, ou então o azinho, bzão. E por fim eu tenho o indivíduo que vai conter 4 alelos que contribuem positivamente, que é o indivíduo azão, bzão, ele vai ter mais 4 litros de produção de leite. Então, em suma, quando nós olhamos aqui para o nosso locus A, nós temos que o alelo azão aumenta a produção em 1 litro, e o alelo azinho não aumenta. Os genótipos podem ser, então, azão, que vai aumentar em 2 litros, porque eu tenho 2 azão aqui presentes. O alelo azinho vai aumentar em 1 litro, e o nosso alelo azinho vai aumentar em 0 litros. Ou seja, nós temos sempre que levar em consideração que existe uma produção basal de leite e que este nosso locus aqui está modificando, modulando essa nossa produção basal para níveis distintos, como, por exemplo, aqui no nosso azinho, onde eu não modifico de maneira alguma, e o nosso azão, onde eu somo mais 2, porque eu tenho 2 alelos relacionados. Eu devo pensar também no nosso locus B simultaneamente. O locus B, da mesma forma, ele vai ter um alelo Bzão que vai aumentar a produção em 1 litro e um alelo Bzinho que não aumenta a nossa produção. Logo, se eu observar individualmente para esse nosso locus, Bzinho soma 0 litros na nossa produção basal,
Bzão Bzinho soma 1 litro na nossa produção basal, enquanto que o Bzão Bzão soma 2 litros na nossa produção basal. Assim sendo, nós podemos compreender a consequência disso nesse nosso fenótipo de produção de leite. E se por acaso eu tivesse mais genes envolvidos e, consequentemente, mais alelos, eu teria uma distribuição com ainda mais características aqui possivelmente sendo atingidas. Assim sendo, nós temos que no caso dessa produção de leite existem mais loss envolvidos e a contribuição desses alelos vai variar. Não necessariamente eu tenho uma situação como essas, onde o Azão e o Bzão contribuem com exatamente 1 litro de leite. Nós vamos ter alelos que contribuem com menos, que contribuem com mais, ou seja, alguns que vão ter um efeito maior e um efeito menor para o fenótipo, além de que se eu simplesmente não fornecer cálcio para essas vacas, elas não conseguirão produzir leite de maneira adequada. Logo, nós temos aqui o fator ambiental entrando na jogada, de forma a alterar esse nosso fenótipo, dado que ele é um fenótipo complexo. Outro exemplo possível é o experimento de 1909 de Nielsen e Earle. Eles justamente cruzaram trigo de coloração branca com grãos brancos ou grãos vermelho escuros. Essa era a nossa geração parental pura. Quando nós observamos a geração F1, foram obtidos apenas grãos de vermelho intermediário. Se nós tivéssemos uma característica monogênica com ausência de dominância, que poderia ser uma explicação olhando apenas para essas nossas duas gerações, nós teríamos uma geração F2, onde seriam observados plantas com nossa característica intermediária, plantas mais escuras e plantas mais claras. E aí, consequentemente, essas nossas intermediárias seriam heterozigotas azão-azinho, nós teríamos o homozigoto dominante aqui, o homozigoto azão, não seria exatamente dominante, azão-azão, e o nosso homozigoto recessivo azinho-azinho. E isso explicaria o genótipo aqui parental. Entretanto, quando Nielsen e Earle realizaram o experimento, eles não obtiveram essa nossa proporção aqui de 1 vermelho escuro para 2 vermelhos intermediários e 1 branco. O que eles obtiveram é um tipo de padrão de herança que se explica como uma característica poligênica, porque dessa nossa classe parental foi produzida uma geração F1, essa geração F1 de fenótipo intermediário levou a uma geração F2 com 7 distintas classes fenotípicas, em uma proporção muito mais específica, 1 para 6, para 15, para 20, para 15, para 6, para 1. Ou seja, muito diferente do nosso 1 para 2 para 1 ali que nós teríamos proposto se fosse um padrão de herança monogênico. E mais que isso, nós apresentamos essas outras categorias aqui. Além dos nossos extremos parentais e a nossa média central, eu tive mais 2 características, 2 tipos de categorias sendo apresentados entre cada um desses nossos extremos e a média. Como eu posso explicar isso aqui? Vamos imaginar que o nosso vermelho escuro, nosso parental aqui representado, ele fosse azão-azão, bezão-bezão, cezão-cezão, ou seja, eu teria 3 loci gênicos envolvidos, e essa nossa outra planta aqui branca, ela teria uma característica de ser completamente homozigota para azinho-azinho, bezinho-bezinho, cezinho-cezinho. Nós já podemos inferir aqui então que esses alelos não contribuem de maneira aditiva para a nossa coloração, e os alelos aqui representados por letra maiúscula contribuem de maneira igual e aditiva para a nossa solução de fenótipo. Assim sendo, um indivíduo da geração F1 ele vai ter 1, 2, 3 alelos que contribuem com a característica vermelha e 1, 2, 3 alelos que não contribuem com ela, por isso que ele apresenta esse nosso fenótipo intermediário. Essa nossa coloração vermelha intermediária, então, quando cruzada entre si, vai gerar uma distribuição do fenótipo na nossa população, aqui na nossa geração F2. Percebam, eu vou ter indivíduos nos extremos, ou seja, o mais vermelho e o mais claro, indivíduos aqui da média, que seriam aproximados a essa nossa geração F1 aqui, e indivíduos intermediários entre o nosso extremo e o menos extremo. Percebam que aqui eu tenho um indivíduo azinho, bezinho, cezinho, cezinho, que tem 0 alelos contribuindo para a característica. E lá do nosso outro lado, eu tenho um indivíduo azão, bezão, cezão, que tem 6 alelos contribuindo para essa nossa característica. E no intermediário eu terei um indivíduo com 5, com 4, com 3, com 2 e com 1 alelo contribuindo para a nossa característica. Lembrando que esse nosso indivíduo aqui dos 3 alelos contribuindo, ele é um indivíduo heterozigoto, por exemplo. Ele pode ser o azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, mas ele também pode ser o azão, bezão, bezinho, cezinho. Pode ser também o azinho, bezão, bezinho, cezão. Ou seja, eu preciso de 3 alelos contribuindo, porque nesse nosso exemplo aqui,
todos os 3 lós cisgênicos contribuem de maneira aditiva, com ausência de dominância, e de maneira similar, ou seja, de mesma proporção para o nosso fenótipo de coloração aqui avaliado. Tanto é que se nós observarmos aqui esse nosso grande quadrado de Punnett aqui, com os nossos 8 possíveis gametas aqui representados como linhas e como colunas, ou seja, de um cruzamento de 2 indivíduos Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, nós podemos observar aqui um indivíduo com 6 alelos, considerados positivos para a característica vermelha, aqui um indivíduo com ou melhor, com nenhum alelo positivo, ou seja, nenhum alelo que adiciona nesse nosso fenótipo. Aqui indivíduos com um alelo, como por exemplo esse, outro indivíduo com um alelo, mais um indivíduo com um único alelo. Ou seja, nós vamos ter todas essas combinações em proporções distintas de indivíduos que levam uma quantidade diferencial de alelos que aumentam a pigmentação, como esses nossos aqui, que estão representados pelas letras maiúsculas, como Azão, Bzão e Czão, e menos alelos ali com a falta de pigmentação, como o Azinho, Bzinho e Czinho. Se nós distribuirmos esses nossos alelos aqui, vocês vão poder perceber que ocorre uma proporção fenotípica que é igual à nossa proporção genotípica quando considerada em função do número de alelos, mas não a proporção genotípica propriamente dita, porque essa aqui vai apresentar muito mais nuances. Mas percebam, eu tenho aqui um indivíduo apenas no nosso quadrado de Punnett, com 6 alelos adicionando positivamente, apenas um indivíduo com nenhum alelo adicionando positivamente, adicionando aditivamente na nossa cor, 3 indivíduos aqui ao lado com 1 e 3 indivíduos com 5. E aí, os valores intermediários, como 15 indivíduos nessa categoria aqui, onde nós temos 6, 5, 4 alelos aditivos. Aqui nós temos os nossos 3 alelos aditivos com 20 indivíduos. E aqui, 15 indivíduos com 2 alelos aditivos. Se nós fizermos um histograma, aqui esse nosso gráfico, justamente, onde eu tenho aqui no eixo Y a quantidade de indivíduos, e aqui no eixo X a minha característica em si, sendo para cá o lado mais escuro e para lá o lado mais claro, nós temos como consequência a observância de uma distribuição. Por mais que a nossa característica tenha apenas 7 distintos tons, ou 7 distintos possíveis valores assumidos, nós começamos a observar aqui que ocorre, sim, uma distribuição desses nossos dados. E aí nós podemos começar com predições como, por exemplo, de que se por acaso eu tenho uma característica aditiva com ausência de dominância, o número de classes fenotípicas esperadas na nossa geração F2 é o número de genes envolvidos multiplicado por 2 somado com 1. Vejam aqui o nosso exemplo. Eu tenho 1, 2, 3 genes. 3 genes envolvidos com a minha característica. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. E nós observamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características distintas. Eu poderia também pensar em número de alelos efetivos, ou seja, percebam aqui, eu somaria o número de alelos efetivos com 1. Aqui, ó, o indivíduo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 alelos efetivos, ou seja, 6 alelos que contribuem aditivamente com a minha característica, mais um que vai me render o valor de 6 mais 1 igual a 7. E assim eu consigo predizer o número de classes fenotípicas em função do número de genes que eu tenho relacionados com uma característica. Mas e se por acaso eu trouxesse para vocês apenas o valor de 7 classes fenotípicas? Se eu digo que eu tenho apenas 7 classes fenotípicas, eu sei que obrigatoriamente eu tinha 7 menos 1, 6. 6 dos nossos alelos efetivos, ou 6 divididos por 2, 3. 3 genes aqui relacionados, cada qual deles com 2 possíveis alelos. E aí, quanto mais alelos, ou melhor, quanto mais genes ali relacionados, eu vou ter uma curva que mais se assemelha a uma distribuição normal. Veja aqui que eu tenho apenas um par de genes, eu tenho aqui 3 categorias. 2 pares de genes já vão me render aqui, ó, 5 categorias. 3 pares, chegamos nas 7 categorias aqui avaliadas. Se eu tiver 4 pares, 2 vezes 4, 8 mais 1, 9 categorias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tiver aqui 5 pares de genes, 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Percebam aqui que quanto mais genes eu tenho, mais a carinha de uma distribuição contínua é observada, ou seja, melhor eu estou representando os meus dados com uma curva normal, melhor ela vai denotar essa nuance aqui observada nos valores que eu obtenho da minha população. E aí, eu gostaria de saber, como será que eu consigo predizer esses nossos valores malucos quando eu tenho um grande conjunto de números ali representados, quando eu tenho muitos genes envolvidos com uma característica? É aí que nós iremos ver a aplicabilidade do Triângulo de Pascal. Mas até o próximo vídeo então, e bons estudos!